E bora sair desse perrengue porque dinheiro na mão é solução. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa revista semanal sobre educação financeira que surgiu com o objetivo de tirar você do perrengue. Na verdade, né, Patrícia? A gente quer que você não entre, nunca saia e não volte mais para o perrengue financeiro. E revista, programa, podcast, videocast, o que você quiser. Então, quem está nos escutando aí pela Pan News, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante. Exatamente. Porque cada dia que passa, né, mais empresas apresentam dificuldades de se manter no mercado, por vários motivos. Então, hoje a gente quer falar um pouquinho sobre como ter saúde no negócio e evitar que seu negócio venha à falência. É triste, né? Ter que fechar um negócio, abrir falência que fala mesmo, né? Fechar um negócio e normalmente existem vários desafios que envolvem isso. Parte financeira, marketing, gestão de pessoas, contratações, fornecedores, enfim, existem N desafios e a gente trouxe uma pessoa para falar um pouquinho sobre esse tema para a gente. Esse tema é muito importante. Tem até uma pesquisa que eu gostaria de ler. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, cerca de 60% das empresas brasileiras fecham as portas em até 5 anos de atividade. Ou seja, é pouquíssimo tempo, né? 5 anos não é nada. Esse número ainda mais preocupante quando olhamos para o primeiro ano de operação, onde aproximadamente 23% de novas empresas fecham suas portas. É um índice muito alto para apenas um ano de atividade, né? Então, as principais causas apontadas por esse alto índice de mortalidade incluem a falta de planejamento, a gestão ineficiente e a dificuldade financeira. Além do trauma que é, né, você ter um negócio, ter que fechar tudo, liquidar tudo, mandar a gente embora. Muita gente depende daquele serviço, daquela empresa. Enfim, o próprio empreendedor, né? Ele desgaste emocional. Ele constrói todo o cenário financeiro e familiar em torno daquele negócio. Exatamente. E diante disso, nós convidamos a Juliana. Ela vai se apresentar para a gente. Ju, seja muito bem-vinda, muito grata por ter aceitado o nosso convite. Né? Fala um pouquinho para a gente sobre você, o que você faz, por favor. Obrigada, Patrícia, Érico. Uma alegria estar aqui com vocês. Bom, eu sou a Juliana, estou com 32 anos agora, tenho uma jornada já empreendendo tem alguns anos. Ultimamente eu tenho trabalhado com consultoria de empresas, trabalhei com o Sebrae nos últimos 2 anos, atendi mais de 100 negócios no programa de inovação do Sebrae. E, bom, a gente tem bastante coisa para conversar hoje e ajudar os empreendedores, e uma das minhas missões pessoais é essa, ajudar os empreendedores, principalmente os capixabas, porque eu sou uma capixaba orgulhosa, eu amo o meu estado, raiz, então eu quero ver esse estado crescer. Ju, então já vamos começar com pergunta boa aqui. Vamos. Quais são os principais motivos pelos quais as empresas fecham nos primeiros anos de operação? O Érico leu uma pesquisa, mas a gente quer ver a sua visão aí de consultora. Perfeito. Bom, com a minha experiência nos últimos anos atendendo, eu vejo que o principal ponto que os empresários dizem porque não tem demanda ou porque ele não tem uma gestão eficiente. São os problemas clássicos, mas dentro disso existem algumas ramificações. Então, por que pouca demanda? A gente fala que o mercado o negócio ele acontece quando eu tenho uma demanda e uma oferta. Você só vai ter oferta se tiver demanda. E por que não tem demanda? Aí entra em alguns pontos, né, importantes para a gente conversar aqui. O primeiro deles é justamente a construção do produto. Eu posso ter um produto que ele não foi bem construído e que talvez eu tenha que remodelar esse produto para o mercado. Então, exemplo, vamos supor que eu tenha um e-commerce que venda vários tipos de produtos de cabelo. E aí eu quero colocar muita coisa nesse e-commerce. Aí eu coloco produto de cabelo, daqui a pouco eu estou colocando um produto de vestuário. Então, qual que é a questão ali? Eu tenho que focar em algo. Ou pode acontecer o contrário também na construção de um produto. Eu posso ter um foco muito restrito e aquele pequeno produto ali, ou aquele pequeno segmento de produto, vamos assim dizer, ele não atenda o todo. Então, fica faltando algo para complementar. Então, esse é um dos primeiros motivos, essa questão do produto, da construção da oferta mesmo. Depois a gente tem a questão de segmentação de cliente, pode ser o produto certo para o cliente errado.
Então, eu preciso verificar se talvez eu foquei num público jovem, era um público mais maduro que ia consumir aquele produto, que estava pronto para aquele produto. E dentro disso também de segmentação de cliente, existe também a questão da necessidade do cliente. Então, eu fiz um produto ótimo, mas ele não está atendendo a necessidade do meu público. Então, é um produto que não tem utilidade. E hoje, no meio de startups mesmo, que é muito comum, a maioria fecha porque eu crio um produto muito legal, muito bom, mas não atende necessidade. E eu sei que às vezes é difícil de falar isso, principalmente para o empreendedor, porque ele sonha muito. Então, ele acha que o produto dele é muito bom, ele vai dar certo, aí na hora que chega no mercado, e que adianta eu ter um produto bom que eu sonhei, que é ótimo, né? Tem algo ali pessoal atrás, né? Uma razão, mas ele não atende às necessidades, então precisa ajustar. Não existe produto bom se ele não atender uma necessidade. E um dos outros pontos também é o canal de vendas também. Às vezes eu estou no canal errado, eu estou no lugar errado, na localização errada. Lá no meu bairro mesmo, esses dias, fechou uma cafeteria, o ponto era horrível. E além disso, eles não tinham um posicionamento digital também. Então, a forma como eu vou me posicionar no mercado impacta. E ainda mais outras coisas também, inovação, se eu estou inovando ou não no meu produto. Hoje em dia a gente tem uma concorrência muito grande e as pessoas cada vez mais conscientes. Antigamente você empreendia muito por necessidade, era uma taxa de necessidade era muito grande. Ah, eu fui mandada embora e eu tenho esse dinheiro aqui, eu vou começar a trabalhar para conseguir ter um retorno financeiro, para sobreviver. Hoje em dia já não é mais assim. As pessoas elas estão empreendendo, vendo uma oportunidade. Então elas entram investindo muito pesado em marketing, investindo muito. Então antigamente tinha um fator sorte muito presente, hoje em dia não tem mais. As pessoas estão mais conscientes. E você acredita que a ferramenta para ajudar o empreendedor a ter essa visão da importância do seu produto, deixar um pouco a paixão, né, que ele tem pelo próprio negócio de lado, né? Mas entender de maneira racional o seu produto, a praça onde ele está, os 4 P's do marketing básico, né? E aquela questão toda da distribuição, enfim, de atender uma necessidade. Você acha que a ferramenta plano de negócios é uma ferramenta muito útil para ajudar o empresário? E se sim, como que ela pode, então, alavancar o negócio de maneira efetiva? Bom, eu vim da área de inovação, o meu MBA em marketing e inovação. Então, eu tenho uma visão não tão conservadora e tradicional de negócio. Então, acredito que o plano de negócios documental, igual a gente pensa estruturalmente, ele é um pouco complexo para empreendedor lidar hoje. Então, eu gosto muito do Business Canvas, modelagem de negócio, que é mais simples de fazer. Mas vamos trazer aqui, então, um plano de negócios de uma forma simplificada. Quais são os pontos que tem que ter no plano de negócios? É o plano operacional, como que eu vou desenvolver o meu produto. É o centro de toda a estratégia, é o produto. Então, como eu vou desenvolver esse produto, a minha capacidade produtiva, se vai ser serviço, como que eu vou prestar esse serviço. Então, eu tenho que traçar tudo isso, esse plano operacional, como que eu vou vender, como é que vai acontecer tudo isso. O plano financeiro, né? Não tem como, eu preciso ter uma projeção financeira mínima. Eu sei que às vezes eu começo a sonhar, não, sonhando, vou fazer, vai dar certo, vou começar a vender. E aí, na hora, não começa a vender. Ou então, um ponto que já aconteceu, assim, com algumas empresas que eu atendi, é que o ponto de equilíbrio, para quem não sabe, ponto de equilíbrio é quando o seu faturamento e os seus custos eles estão se igualando, você não tem lucro nem prejuízo. Então, às vezes, o ponto de equilíbrio para aquele empreendedor atingir, a capacidade produtiva dele atual, nem se ele trabalhar muito, ele não consegue atingir o ponto de equilíbrio. Mas ele não calculou isso antes. Aí ele começa a trabalhar, acha que vai vender e vai conseguir se pagar, e não vai. Isso é falta de um planejamento financeiro. Então, dentro do plano de negócios, tem essa aba planejamento financeiro, onde eu vou fazer a projeção. Eu gosto sempre de trabalhar com 3 cenários. Um cenário pessimista, que é aquele cenário, se tudo der errado, pelo menos as contas vão se pagar minimamente. Um cenário, né, regular, que é um cenário ok, onde eu estou tendo ali um pouco de lucro, já começo a investir, né, para crescer o meu negócio. E um cenário otimista, que é quando eu consigo investir em tudo que eu preciso, eu tenho o retorno financeiro que eu planejei, eu tenho o lucro, né, que eu planejei. Então, isso, né, o planejamento financeiro e, claro, o planejamento de marketing, que inclui tudo isso que a gente está falando aqui. Como que eu fecho o negócio, né? Por que ele dá errado? Porque eu não olhei segmento de cliente, porque eu não olhei canal de vendas, todas essas coisas que a gente falou no início. Isso é um plano de marketing que precisa ser feito e está dentro
do top 3, digamos assim, de um plano de negócios bem feito. Nossa, que aula de plano de negócio, hein? E a importância de ter um apoio, né? Assim como a gente fica aqui falando, né, que às vezes que as finanças não estão indo bem, você tem que buscar uma ajuda de um educador financeiro. Você quer abrir um negócio, tem que buscar apoio, né? Tem que buscar a ajuda de um consultor, uma pessoa que tem experiência, que vai pegar essa paixão e transformar em ação, né? E dar o rumo para essa paixão, né? Para essa paixão não ficar espalhada aí e a pessoa acabar não tendo o sucesso que ela está buscando. E essa questão também do plano de negócios, existe também nessa pesquisa inicial do porquê que os negócios fecham, muitos dizem porque não tem falta de capital, falta de crédito. Quando você tem um plano de negócio, você facilita essa questão do capital. Essa obtenção, porque é diferente de eu falar, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto e eu quero um investidor para isso. As pessoas vão acreditar no seu sonho, no seu propósito, por mais nobre que ele seja? Podem até acreditar, mas será que eles vão investir dinheiro nisso? Você precisa comprovar. E uma vez, contando uma história particular minha, eu fui uma empreendedora assim, no início do sonho, apesar de ter a minha formação em administração, mas é aquilo, né? Quando você está trabalhando para o negócio do outro, é maravilhoso. Agora, no seu negócio mesmo, né? Então, o meu primeiro negócio, eu passei por isso e um dia eu cheguei a pedir uma ajuda de um consultor, de um mentor de negócios. Aí falei, porque o meu sonho é isso, é aquilo, tal. Eu falei com ele, com esse mentor, que eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele virou para mim, Juliana, infelizmente as pessoas não compram os nossos sonhos. Elas não compram. Você pode ter o melhor propósito do mundo, mas elas não compram. Mas você pode trabalhar para que o seu propósito alcance outras pessoas e você consiga vender o seu propósito. E como que você faz isso? Você precisa ter um negócio realmente que é lucrativo. Então, vamos separar sonho de negócios. E quando eu tive conversa com ele, mudou assim. Eu fechei aquele negócio que eu tinha, abri outro com outra mentalidade e as coisas começaram a fluir, né, na minha carreira. Então, mais uma verdade às vezes dura de engolir, eu sei porque eu sempre fui muito sonhadora, mas quando eu enxerguei essa realidade, eu falei, as pessoas não vão comprar meu propósito. Se eu chegar numa banca de investidores, se eu apresentar o meu propósito, infelizmente, ele não vai ser aceito, apesar dele ter muito valor para mim. Mas se eu apresentar como que eu vou fazer com que esse propósito alcance tantas outras pessoas, aí eu vou conseguir ter um investimento para mim. E como que eu provo isso? Plano de negócios. E quais são os aspectos que a gente precisa levar em consideração na hora de montar uma estratégia, principalmente de longo prazo? Bom, estratégia de marketing, finanças. Pode ser de marketing. Vamos falar no geral. Eu gosto muito de uma teoria da startup enxuta. O foco de um negócio no início, ele precisa ser 2. Marketing e produção. Eu preciso ter um bom produto e ter um bom marketing que comunique esse produto. Porque depois, quando a gente pensa assim, em negócios, é muita coisa às vezes para o empreendedor. Ele pensa, nossa, eu tenho que cuidar das finanças, eu tenho que cuidar do marketing, eu tenho que criar o produto, eu tenho que produzir o produto, eu tenho que prestar o serviço, é muita coisa. Então, quando você foca em marketing e produto, você faz um bom produto, você comunica esse produto, você vende esse produto e isso fica se retroalimentando. Aí eu delego a finanças, eu começo a ter dinheiro, eu vou delegar o financeiro para o meu contador, eu vou delegar o financeiro talvez para uma empresa especializada, eu não preciso fazer o financeiro. Agora, o produto, que é o principal, eu tenho que saber fazer ele bem feito e tenho que saber divulgar ele. Por mais que exista talvez também a terceirização do marketing, que eu também recomendo, principalmente no começo, a essência do negócio, só a pessoa que está ali vai saber. Eu sei porque eu trabalhei como consultora de marketing, já montei muita estratégia para a empresa, mas quando o dono ele veste a camisa, a estratégia dá um up. Agora, quando é só a equipe de marketing ali trabalhando, não tem o mesmo resultado. E aí eu acho que essa questão do marketing é extremamente importante, o produto, né, essa entrega, também não adianta você vender muito e não fazer a entrega bem feita, porque aí vai manchar seu nome no mercado. Exatamente. Tem uma série de coisas, né? Mas eu acho que, puxando a farinha aqui para o nosso lado de finanças, eu acho que a gestão financeira é uma coisa muito importante. E qual é a orientação, Ju, que você dá para que tenha uma boa gestão financeira, para que aquele fluxo de caixa seja saudável?
Bom, é o básico, primeiramente, separar a pessoa física de pessoa jurídica. Não tem como não tem jeito, é isso. É o feijão com arroz que funciona. É o óbvio que precisa ser dito sempre. Sim. Então, eu mesma sabia disso, mas nos primeiros eu fazia uma misturada. Falei, não, vamos lá. Meu negócio é assim e a minha pessoa física, enfim. As demandas da pessoa física também, porque isso é interessante. Às vezes eu já peguei fluxos de caixas, né, controle de entrada e saída de empresários, que eles tinham separadinho. Mas lá na pessoa jurídica saindo um monte de coisa que é dele, mas considerando como custo da empresa, o que não é. Aí eu acabo fazendo o quê? Desequilibrando as finanças da empresa. E ela não tem ali um fluxo de caixa justamente que vai fazer rodar e girar esse negócio. Então, justamente isso, essa questão de separar pessoa física e jurídica e também olhar os custos. Também, para melhorar essa questão de fluxo de caixa, ficar de olho nos custos variáveis. Por quê? Aí existem, né, 2 âmbitos de custos aqui. Tem as despesas e custos, mas eu vou tratar tudo de forma simples aqui como custos fixos e variáveis. Então, o que são os custos fixos? É aquilo que você tem na sua empresa, você vendendo ou não. Os custos variáveis é aquilo que vai depender do que eu estou vendendo. Se eu vender mais, eu tenho mais esse custo. Se eu vender menos, eu tenho menos esse custo. Então, vamos supor que eu seja produtor de pão. Tenho uma panificadora, eu tenho uma padaria. Para eu vender mais pão, eu preciso comprar mais trigo. E aí, qual é o problema? Principalmente ramo alimentício. Eu vou e compro num dia em outro, compro daqui a pouco no outro fornecedor, aí eu não vou olhando os custos variáveis da minha empresa. Então, eu vou vender muito, mas eu vou gastar muito também para produzir aquilo. Então, ficar de olho no custo variável, ter esse controle mesmo, olhar onde eu estou comprando, para que você tenha mais fluxo de caixa, porque você não vai conseguir mexer geralmente nos custos variáveis, dos fixos, aliás, eles são, todo mês tem. Agora, os variáveis eu posso controlar melhor ele para ter um fluxo de caixa maior. Eu posso conseguir uma promoção, eu posso conseguir, de repente, abater em alguma coisa na produção para amenizar esse custo variável. Então, para mim, são as dicas melhores que eu tenho para melhorar essa questão do fluxo de caixa. Achei perfeito. E aí, uma coisa que é um desafio gigantesco para os empreendedores são os imprevistos. Sim. Pessoa física e pessoa jurídica, né? Por isso que a gente fala tanto, bate martelo aqui da reserva financeira. Mas qual é a orientação que você dá para lidar melhor com os imprevistos financeiros? Com certeza é fazer a reserva e projeção financeira, que eu falei aqui há pouco. Eu tenho que saber quanto que eu vou gastar nesse mês. Eu tenho que ter ali descrito, ainda que eu não gaste. É aquilo que a gente chama muito do previsto versus realizado. Então, isso ajuda muito a lidar com os imprevistos. Por quê? Beleza, eu separo uma margem de erro, ok, normal. Mas, às vezes, o que eu estou pensando que eu vou gastar está muito longe da realidade. Então, eu tenho que alinhar a expectativa versus realidade. Aí, eu vou sempre lidar com imprevistos que, na verdade, não são imprevistos. São coisas mal planejadas. Eu não planejei bem para que eu tenha, né, tudo bem controlado. Então, eu penso que listar mesmo, pega um Excel, coloca tudo lá, se tiver algum software, tem um Conta Azul que eu gosto muito, coloca todas as entradas, todas as saídas, mapeia isso, para que quando chegar um imprevisto você esteja preparado. A gente não tem como saber, óbvio, né? Um imprevisto é um imprevisto, mas se eu tiver minimamente organizado, acho que essa é a palavra, se eu tiver organizado eu vou conseguir lidar melhor e vou saber de onde eu posso tirar dinheiro, de qual meta que eu tenho ali, para cobrir aquele imprevisto. E até extrapolando a questão do imprevisto, né? Se aparece uma oportunidade de aquisição de uma máquina, de investir, até mesmo de comprar uma matéria-prima mais barata, né? Vai que a condição econômica está favorável, aquela matéria-prima caiu de preço e você consegue então fazer um estoque. Exatamente. Então, ter a reserva, ela ajuda em muitas situações, né? Bacana, a gente falou de finanças, a gente falou de marketing, a gente falou de plano de negócio, está falando de um monte de coisa, mas vamos falar de um outro assunto que acredito que seja importante também, que é a gestão de pessoas. Gosto. Para você, qual é o papel da gestão de pessoas na saúde do negócio? Bom, as pessoas são o centro de tudo. Se você não tiver pessoas bem, que estejam saudáveis, o seu negócio também ele não vai funcionar.
Então, o centro de tudo é cuidar das pessoas. Eu gosto muito do Simon Sinek, que para mim ele é um dos grandes líderes, assim, que fala sobre liderança. Então, tem aquele livro dele, né? Tem vários, tem o Jogo Infinito, Comece pelo Porquê, que é bem clássico também. Ele vai falando justamente que as pessoas, elas são o centro da organização. E se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, eu preciso saber gerir as pessoas. Porém, as pessoas é complexo, né? Cada pessoa tem uma motivação. Eu gosto muito de uma teoria de âncora de carreiras que diz que as pessoas têm pelo menos umas 8 motivações. Então, nem todo mundo, como muitos empresários acreditam, reclamam muito de mão de obra, tem reclamado muito disso. Era a reclamação número 1 dos meus empresários quando eu atendia, era, eu não tenho mão de obra. Mas porque eu dou aumento, eu dou dinheiro e dinheiro não resolve. Mas nem todas as pessoas são motivadas por dinheiro. Tem um caso mesmo que eu fui atender uma vez, um empresário, ele falou, eu já não sei mais o que eu faço, eu dou meta financeira para ela, ela não bate. Eu falo que ela vai ganhar tanto e ela, nada, mas ela prefere o cachorro e o marido dela. Eu falei, vamos fazer o seguinte? Aí eu apresentei para ele as âncoras de carreira e falei, existem 8 motivações, aqui acho que não vai dar tempo de falar todas as 8, mas existe estilo de vida, existe propósito, dedicação a uma causa, existe competências gerenciais, eu quero ser destacado como um gerente, como alguém que importante, existe status, poder, existem várias âncoras. E aí essa pessoa, quando eu fiz uma análise, quando eu fui lá atender essa empresa, eu falei, olha, essa pessoa aqui é o estilo de vida que é o que mais atrai ela. Então vamos fazer o seguinte, vamos converter essa meta financeira numa viagem para levar o marido e o cachorro. Faz isso, depois você me diz se essa mulher não vai trabalhar mais. É o mesmo valor para a empresa, mas para aquela funcionária soou diferente. Eu não vou trabalhar para ter mais dinheiro, eu vou trabalhar para ter uma viagem com meu marido e meu cachorro. Então mudou completamente a visão daquele empresário, ele conseguiu administrar todas as pessoas. Tinha um outro também que ele ficava muito afoito na questão das metas, ele ficava com medo de perder a venda e ele acabava indo em cima do cliente com muita sede ao pote e afastava o cliente. Aí, quando eu fui fazer o estudo com ele, a gente identificou que aquela pessoa tinha âncora de carreira de segurança e estabilidade. Então, se você coloca essa pessoa numa instabilidade, ela não tem controle emocional para lidar com aquilo. Então, o que a gente fez? Tira esse homem dessa função. Vamos colocar ele como um gerente, com um salário fixo, que ele vai lidar melhor. E a gente coloca uma outra pessoa que tem uma questão mais de status ali, que está mais focada para uma conquista pessoal. Então, a gente ajustou a equipe e a empresa funcionou muito melhor depois disso. E olha que legal, né? Ter esse olhar para o perfil do outro. Né? Qual é a motivação? Nossa, achei perfeito isso e é ótimo, mas você vai conseguir tirar o melhor daquela pessoa, ela vai entregar o melhor para a empresa, ela vai ter sucesso, a empresa vai ter sucesso e aí... Porque a gente tem uma visão, às vezes, distorcida de que a motivação é de fora para dentro, né? E cada um, ele se motiva de acordo com os seus valores, com as suas crenças, com a sua criação, com aquilo que ele acredita. Então, essa ferramenta que você falou, eu achei fantástico, inclusive, ela justamente volta a olhar para isso, né? Não, peraí, como é que essa pessoa se motiva? E daí você dá insumos para que ela se motive e aí atinja as metas que a empresa está buscando. Eu achei fantástico, inclusive. Inclusive, era a pergunta que eu ia fazer agora, mas você já respondeu. E a gente está finalizando, né? Tá muito ruim esse negócio. Rápido. Tem que aumentar esse tempo de programa. Nossa, a gente está caminhando aqui para os nossos últimos minutos. E aí tem uma... A gente sempre pede, né, para a pessoa trazer uma dica, uma orientação e tal. Então, vamos pensar no empreendedor que está começando. Aquele que está com aquele brilho nos olhos. Nossa, faca nos dentes. Tá com aquele sonho e vou fazer acontecer, meu produto é maravilhoso, vai mudar a vida das pessoas. Ju, 3 dicas para esse empreendedor. Dicas de milhões agora. 3 dicas. Anota aí você que está ouvindo a gente. Vamos lá. A primeira coisa que eu entendo é pesquisar o mercado que você vai estar. Não seja inocente achando que você já conhece e, principalmente, não fique achando que fazer uma enquete com algumas pessoas você vai pesquisar o mercado. Não vai. Você precisa conhecer de fato o seu público, entender aquelas pessoas de uma forma mais profunda. Porque as pessoas, elas não fazem o que elas falam, elas fazem o que elas fazem. Então, pesquise o seu mercado. Segundo, não invista muito dinheiro sem antes testar. Então, o teste é fundamental. Vai lançar um produto? Testa primeiro. Porque, como eu disse, as pessoas não fazem o que elas falam, e sim o que elas fazem.
Então, se eu vou lançar um produto, eu pergunto para os meus amigos, ei, se eu fizer um produto assim, você compraria? Eles vão dizer, claro, amigo, compraria. Mas na hora que você coloca o produto na frente, não tenho dinheiro, não vai dar agora. Então, eu lembro assim que minha professora, né, de inovação, ela sempre falou comigo, Ju, a gente estava fazendo um projeto para vender um produto, até capixaba mesmo, uma box de produtos capixabas, e ela falou comigo assim, quer testar esse produto? Faz uma vendinha, vai ali na pracinha e coloca para ver se alguém vai comprar. Não fica perdendo tempo fazendo questionário, não. Eu fiz isso e realmente foi outra visão que a gente teve, porque ali eu não estou perguntando se a pessoa vai comprar, não, eu estou mostrando. Já está oferecendo, já estou oferecendo, né? Então, é isso, a pesquisa, testar e depois a última, mais ou menos importante, que é justamente fazer um planejamento mesmo. Investir no plano de negócio que a gente falou aqui. Eu olhei, eu fiz uma pesquisa de mercado, entendi o mercado, eu testei o meu produto, eu vou planejar para fazer um lançamento bem feito. A maioria dos negócios não bem-sucedidos também nesses 5 primeiros anos que a gente falou, é porque não faz um bom lançamento. Não prepara as pessoas. Eu tenho visto muito no TikTok empresários colocando vídeos virais falando sobre fiz um evento de lançamento, não apareceu ninguém na minha loja, a loja vazia. Mas como é que foi a divulgação disso? Então, esse preparo do lançamento, ele é fundamental, aquecer as pessoas, e aí entra o marketing, entra o planejamento financeiro, tudo está dentro, né, desse ponto 3 aí. Eu já ouvi, inclusive, dizer que o fato do empresário divulgar isso aí, não apareceu ninguém, já é uma estratégia de marketing. Exato. Né? Para as pessoas se comoverem, exatamente. E aí lota, no outro dia está lotada a loja. Então, às vezes até isso que está acontecendo. Gente, chegamos no final do programa, impressionante esse tempo, está acabando muito rápido, a gente vai ter que rever isso aí, viu, TV Vitória? Mas para você... Vou trazer a Ju novamente, né? Trazer a Ju novamente. Acho que vale a pena, porque tem mais um monte de perguntas aqui, coisas que a gente escuta no dia a dia, mas Ju, muito grata por você ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui compartilhar do seu conhecimento, com certeza vai ser de muito valor, né, de muita valia aí para os nossos telespectadores, tá? Muito grata. E fala onde é que o pessoal te encontra, né? Sim. Fala pra gente. Bom, aqui vocês me encontram. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, foi uma alegria estar aqui hoje com vocês, falando para tantas pessoas, tantos empresários capixabas. Estou cumprindo meu propósito isso aqui aí, também. Bacana. Bom, e você me encontra nas redes sociais, Juliana Vulpi, é um nome dificinho, assim, é WULPI. E a minha empresa é VUP Consultoria. Caso alguém queira fazer algum plano de negócios com a gente, estamos aí à disposição. Tem Instagram? Também, @VUP Consultoria. Bacana. Muito bom. Isso aí. Então aí você encontra a gente aonde mesmo, Patrícia? Na Pan News, toda quarta-feira às 16h30, 90.5. No Spotify da TV Vitória, no site, no YouTube do Folha Vitória. É perrengue pra todo lado, não tem desculpa. Não tem pra onde correr. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau. Tchau.